Como é que os povos africanos, né, ou de religiões de matriz africanas, melhor dizendo, lidam com a morte? Pô, isso é Isso muito interessante. porque a gente vê terreiro fechar, né? Tem alguns terreiros que ficam fechados quando morre a mãe ou o pai de santo. Ô, Fernando, a gente dentro do terreiro, de tanto falar que vira no santo, que deita pro santo, que dá comida ao santo, Que esprita. que esprita o santo. Espritei ontem. Às vezes a gente incorre num terrível equívoco, que é imaginar que os orixás atuam como se santos fossem. E a gente vai carregando para dentro desses lugares de resistência, esses espaços socio-religiosos que nós chamamos de terreiro, todas as impressões, todas as referências da cultura ocidental. Então a gente leva para o terreiro alicerces judaico-cristãos. Eu não estou fazendo aqui nenhum tipo de crítica, né? Porque liberdade religiosa é entender que as pessoas vão se sentir bem em qualquer matriz. Muitos são felizes, tenho muitos amigos católicos, judeus, cristãos, evangélicos, isso não é um problema. Mas torna-se um problema quando você vai para o terreiro e tenta atribuir a essa forma de liturgia princípios que não são tradicionais, não são originários. E aí a gente vai carregando para dentro do terreiro, por exemplo, o trinômio de Santo Agostinho, culpa, pecado e punição. E vai achando que o Criador age dessa forma, que os deuses, os orixás agem dessa forma, matam, perseguem, punem, né? E razão pela qual é preciso descolonizar para que a gente possa entender, por exemplo, a morte. Como é que uma religião como o candomblé ou os candomblés, que se alicerçam no culto aos ancestrais, pode ter medo da morte? Não faz nem sentido. É uma terrível incoerência. A gente não pode ter medo da morte. A morte, para nós, ela é uma divindade, Iku. A morte é considerada o orixá mais fiel ao Criador. K, não é isso? Iku. I-K-U. Que, inclusive, é um heterogenérico, né? Para nós, a morte é um substantivo feminino. Para eles, Iku é um substantivo masculino. Seria o morte. Que, inclusive, na mitologia iorubá é casado com Arum, a doença. Vai fazer um par. Então, a morte para nós... Sempre há esse complemento, né? Exatamente. É interessante entender essa bivalência, muitas vezes, né? Não binarismo, mas bivalência. A morte, por exemplo, ela é considerada como um elemento garantidor da vida. A morte para a gente ela é tão importante que ela inspira a vida. Pense, Fernando, se nós tivéssemos a certeza de que não vamos morrer, seríamos muito menos produtivos, seríamos muito menos fraternos, seríamos muito mais arrogantes, porque quantas pessoas na iminência da morte se reconciliam, se esforçam para serem diferentes, olham, enxergam o mundo por outros prismas. Então a morte é garantidora da vida. Para nossa cultura, a cultura iorubá, a morte não põe fim à vida. Não dá nem para a gente pensar no morto como a gente pensa a partir da semântica, do significado em português, né? A gente pensa o morto como alguém que faliu, acabou. Quantas vezes nos referimos a alguém da nossa proximidade que morreu, a gente, perdi fulano. Perdeu é nunca mais encontrar. Isso não acontece nessa cultura. A gente não só se reencontra, como a gente nunca se afasta. Essas pessoas que atravessam a morte enquanto um portal continuam vivas. Eu às vezes os chamo, escrevo, eu não chamo nem de morto, eu chamo de não vivo. Porque não dá para chamar de morto. Eu falo com ele, eu danço com ele, eu como com ele, eu peço opinião a ele, ele fala comigo na geografia do jogo, do oráculo, né? Ali é uma geografia de encontro, em que a gente encontra os tempos, a gente encontra o tempo presente com o tempo passado. Dentro do terreiro, Fernando, a gente consegue
experimentar a sincronicidade do tempo. Quando eu abraço um orixá, eu estou literalmente tocando alguém que veio do passado, no momento presente, geograficamente presente, e ao mesmo tempo balbuciando no ouvidinho dele um pedido para o futuro. Isso é muito interessante. Mas isso você fala na questão dos guias, ou dos guias espirituais. Mas, por exemplo, seu pai, sua mãe, você também serve para... Claro que sim, é um culto ancestral. Meu pai não morreu, minha mãe não morreu. Eles atravessaram o portal, eles vivem hoje numa outra dimensão. É interessante porque os iorubais, eles não pensam céu, como a gente aprende na escolinha de catecismo, né? O céu, em que os anjinhos estão tocando harpa, em que a gente vai viver o descanso eterno. Pô, deve cansar esse negócio de não fazer nada a vida toda, né? Tocando harpinha. Ainda bem que Deus não paga INSS. Se pagasse pensão, você ficar o dia inteiro, a vida inteira, o resto da eternidade sem fazer nada. Meu Deus. Não é? Então, para essa perspectiva, não dá nem para traduzir Orum como céu. Eu gosto de traduzir Orum como espaço sideral. E ele seria Aruanda. Pode ser que se entenda assim a partir da teologia da Umbanda. Eu gosto de pensar Orum em espaços siderais e os urubais definem que há 9 espaços siderais. Olha que curioso. Eles descrevem esses espaços siderais sendo 4 acima da Terra, 4 abaixo da Terra, não necessariamente afundado, né, no inferno, né, buraco, mas 4 abaixo da Terra, e o nosso planeta Terra, que eles denominam de Aie, seria o 9º espaço sideral. 9, 4 acima, 4 abaixo. Isso, curiosamente, coincide com a teoria das cordas. A teoria das cordas, desenvolvida por pensadores, físicos, astrônomos, bem modernos, descrevem o universo infinitamente, não da forma horizontal, mas perpendicular. Exatamente como os iorubais descrevem os seus 9 espaços siderais. Seguimos com a nossa série. Ninguém deve se desesperar da sua própria salvação. Eu não posso falar com ela. A história de Jorge, São Jorge, Sete Além, é uma palavra que não é mencionada diretamente na Bíblia, mas